Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Vamos nos sentar. Quem quiser pegar a Bíblia para acompanhar, a gente vai partilhar a carta de São Paulo aos habitantes de Éfeso, aos Efésios, no capítulo 6. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6. Diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais segundo o Senhor, porque isto é justo. O primeiro mandamento, acompanhado de uma promessa, é: honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não exaspereis vossos filhos, pelo contrário, criai-os na educação e doutrina do Senhor. Palavra do Senhor. Quero repetir de novo. Filhos, obedecei a vossos pais segundo o Senhor, porque isto é justo. O primeiro mandamento, acompanhado de uma promessa, é: honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não exaspereis vossos filhos, pelo contrário, criai-os na educação e doutrina do Senhor. Esse texto de São Paulo aos Efésios é muito rico. Eu gosto muito de procurar os textos do Novo Testamento. O Antigo Testamento tem muito mais textos sobre educação, porque já é próprio da cultura judaica e da cultura grega tratar da questão da educação de filhos, deste amor familiar, do amor paterno, amor materno, do amor entre irmãos. Já é muito forte isso no Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento, ele ainda é um processo de aprendizado. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é a própria Bíblia, que diz que o Antigo Testamento é pedagogo, quer dizer, é professor. Por isso que quando a gente lê o Antigo Testamento, de vez em quando a gente lê uns negócios que a gente fala: Deus me livre esse troço aqui, né? Fulano mata todo mundo, ciclano não sei o quê, o rei Davi tinha sei lá quantas mulheres, roubou ainda outra do outro, Salomão tinha mais não sei o quê. Era tudo pedagógico. A gente vai aprendendo de acordo com estes ensinamentos. Mas é o Novo Testamento que revela a vontade de Deus. Então todo o Antigo Testamento ele tem valor quando você checa ele com o Novo Testamento. E por isso as palavras do Novo Testamento têm uma força muito grande, porque elas são as palavras que Jesus vai transmitindo para as nossas vidas. Elas partem do Evangelho, elas partem do momento em que Deus se fez carne, quer dizer, Ele visitou um corpo como o nosso, viveu a nossa realidade, enfrentou as nossas limitações, para daí sim poder falar para nós como um igual, como alguém que vestiu as nossas limitações. E as cartas, sejam elas de Paulo, de Pedro, de Tiago, de Judas, de São João, seja de Lucas, o Atos dos Apóstolos, sejam quais forem todas estas cartas, elas partem já de contar as coisas que foram acontecendo. Então a gente tem que olhar para elas sobre o que é que eles estão compartilhando, que Jesus deixou no coração deles. E São Paulo escreve a essa comunidade muito forte, que é uma comunidade da Ásia, os Efésios, uma comunidade que tinha uma fé muito grande, uma comunidade de São Paulo passou muito tempo com eles, uma comunidade muito profética, porque é lá em Éfeso que os profetas avisam São Paulo que ele vai ficar preso, que ele vai ser condenado injustamente, mas que ele tinha que ir, porque era missão de Deus, que ele fosse até Roma para pregar a palavra de Deus em Roma, com a sua prisão.
E veja, né, Paulo fica lá no cárcere Mamertino, que é um cárcere super pequeno, preso por 2 anos, mas autorizado a receber pessoas. Quer dizer, por 2 anos ele ficou preso pregando a palavra lá em Roma. E São Paulo, ao escrever para os seus discípulos de Éfeso, num determinado momento ele vê a importância de falar das relações familiares. E aí ele começa por essa daqui. Ele vai falando: filhos, obedeceis vossos pais no Senhor, como é justo no Senhor. Isso, o que significa isso? Significa que não é obedecer por obedecer. Pai mandou, vai e faz. Infelizmente, tem muito pai, muita mãe mandando o filho fazer coisa errada, ensinando coisa errada para filho, ensinando desonestidade, ensinando coisa que não devia estar ensinando. Acontece muito. Mas ele diz que os filhos devem prestar atenção para obedecerem os seus pais naquilo que é de Deus, naquilo que é o ensinamento de acordo com Deus. E aí, façam isso porque é justo, porque é preciso. Não é fácil. Não é fácil para os filhos, e nós estamos falando de filhos adultos também. Saber reconhecer aquilo que o pai e a mãe estão dizendo e que é de Deus para eles. E isso aumenta também a responsabilidade do pai e da mãe. Porque se ele tem que falar as coisas, orientar as coisas para que os filhos obedeçam de acordo com o Senhor, ele tem que diminuir a bobagem que fala e falar coisa que realmente ele sabe que vai ser bom para os seus filhos. Vai ser bom. Gente, palavra tem um poder danado. Lembra da primeira pregação que eu fiz nessa nossa campanha de oração pelos filhos? Sobre a maldição da mãe que arrasa até os alicerces? Que eu falei sobre o que sai da boca da gente? Pois é, aquilo que a gente ensina também é importante. E aí só que aí vai mais longe. Prestem atenção. O texto fala, primeiro, de obedecer naquilo que é justo, obedecer os pais naquilo que é do Senhor. Mas ele também fala de honrar pai e mãe, independente do que é justo. Percebem a diferença, não? É muito diferente. A diferença é a seguinte: obedecer é quando eu mando. Falo para minha filha: filha, vai lá fazer tal coisa para o pai. Eu estou mandando. Ela obedece. Agora, honrar, ela pode não obedecer a uma determinada ordem. Pode, com isso, perder uma chance de fazer algo justo. Se o que eu mandei era justo. Mas honrar, a gente tem que honrar. Ah, mas meu pai, você não sabe de nada. Meu pai me abandonou. Mas a palavra não diz assim: honra o teu pai porque ele é bom, honra tua mãe porque ela é boa. Ele diz: honra pai e honra a mãe. Eu estava pregando uma vez em Manaus, num ginásio, e o coordenador dos jovens estava comigo, chamava Wellington, e tinha um ministério de música. Os músicos estavam lá cantando. E num determinado momento eu fiz uma dinâmica com os jovens, porque com os jovens a gente tem que trabalhar muito, pedi para eles conversarem sobre os seus pais, um com o outro, aleatoriamente, pegassem de 2 e cada um ficasse falando do pai, porque depois eu ia rezar pelas feridas de relacionamento daqueles jovens com seus pais. E aí a menina do Ministério de Música, a vocalista, veio conversar com um menino que era o coordenador dos jovens, e daqui a pouco eu vi que eles começaram a chorar. Cada um saiu para o lado, foram embora, o menino abandonou aqui, a menina abandonou lá. Eu falei: carambola, o que aconteceu? Aí logo rezei por todo mundo, dei um intervalo. Chamei os dois, falei: o que aconteceu? Ele falou: você não vai acreditar. Eu falei: o que foi? Ele falou: meu pai largou a gente, eu era recém-nascido. Juntou com uma outra mulher lá, mas eu não sabia. Ele já largou a outra mulher e juntou com outra. Com a outra ele teve uma filha e ela é minha irmã. E quando nós começamos a contar quem era nosso pai um para o outro, ela ficou revoltada comigo, porque eu estava reclamando do meu pai que tinha me abandonado, e que era o pai dela. Aí eu rezei por eles, pelos dois,
E fiquei vendo, não é lá naquela realidade tão complicada, lá no norte a coisa é muito complicada para esse lado, né? As pessoas têm vínculos muito piores do que aqui no sul, nesse sentido da família. Mas o que eu quero mostrar para vocês é de que, independente daquele homem ter sido um homem que desonrou a sua primeira família, porque ele disse para mim, esse meu pai nunca ajudou minha mãe, o que nós passamos sozinho na vida, esse cara nós nunca vimos. Agora descobrimos que ele é pai da amiga dele, que eles conviviam juntos, nunca tinham sabido. Também porque o pai nem mais estava com aquela mulher mais. Honrar pai e mãe é uma obrigação, porque tem um presente de Deus. Honra teu pai e tua mãe para ser feliz e ter longa vida. Quem aqui não quer ter longa vida? Pergunta aí para o teu irmão, você quer morrer cedo? Esses dias alguém falou assim para mim, mas você está ficando velho, né? E eu disse, espero ficar muito. Porque a outra alternativa a não ficar velho é morrer. Então eu quero ficar bem velho, bem velhinho, servindo a Deus. Falo, Senhor, me dê longa vida para que eu possa te servir. Pois é. Honrar, reconhecer que o Pai te deu a vida. Te deu a vida. Ah, mas foi por acaso. Foi uma vida que Ele nem queria ter me dado. Mas mesmo assim, honre por causa da palavra de Deus. O que não é igual a obedeça. Obedecer os pais no Senhor, quando as ordens que eles derem forem boas. Porém, honrá-los sempre. Sempre. O pai e a mãe. Ah, minha mãe, você não sabe, batia em mim para valer, fazia eu trabalhar que nem uma camela, preferia minhas irmãs, elas podiam sair, eu não. E aí vem as histórias. O Senhor não falou assim, honra sua mãe porque ela foi legal com você. Honra sua mãe, porque foi sua mãe, porque te carregou no ventre e te deu a luz. Honra sua mãe. Não é fácil quando a gente tem dificuldades, quando aconteceram coisas na nossa vida. Mas se nós honrarmos pai e mãe, nós vamos ter longa vida. E ensinar para os nossos filhos. Olha, filha, nem tudo que o pai diz você vai ter que obedecer, porque algumas coisas talvez você descubra que o pai estava enganado. Que aquilo que ele pensava que era o melhor não era. Mas muita coisa também você perdeu a chance de fazer. Mas honra-me como eu honro os meus pais. Como eu honro a minha mãe, como eu honro meu pai, honra-me também, para que você seja abençoado. Quem não quer que os filhos e as filhas sejam abençoados? Você quer que seja abençoado? Você quer ter os filhos abençoados? Pois é, então ensine a honrar. Diga, olha, teu pai não está certo um monte de vez. Teu pai às vezes é grosso, teu pai às vezes a gente tem que catar e fugir dele, porque ele bebe, fica violento. Aliás, é bom entregar para a polícia também. Mas, independente disso, a gente vai honrar o pai na cadeia. Vai honrar a mãe, mesmo que ela tenha largado e ido, sei lá, fazer o quê? Honra para o teu bem. Honra para o teu bem, para ser feliz e ter longa vida. Ah, Sidney, será? Ué, está na Bíblia. E mais, São Paulo diz isso para os discípulos de Éfeso, que não eram judeus, que não tinham o Antigo Testamento, e diz, o primeiro mandamento diz. Os discípulos, eu tenho dito, que primeiro mandamento? Eu nem li esse Antigo Testamento aí, isso é coisa dos judeus. Eu sou de outro tempo, eu sou a partir de Jesus Cristo. Mas ele diz, este vale ainda. Vale ainda. Belisca a pessoa do lado e fala, honra teu pai e tua mãe. Honra. Se morreram, ora pela alma deles. Ofereça missa pela alma deles. Honra. Só que o texto não termina só com essa parte.
Vocês falam, Sidney, mas aqui nós estamos aqui para rezar pelos nossos filhos. Você está falando para os filhos honrar os pais. Mas alguém aqui não é filho? Alguém aqui não é filho? É anjo? É lógico que você é filha e filho. Todos nós somos. E é esse exemplo que a gente vai fazer e vai ensinar. Para que eles sejam felizes. Hoje em dia, é mais comum que os filhos desonrem os pais do que os honrem. Estou errado? Bate boca. Acha que não sabe nada. Tem até quem roube os pais. Tem até quem faça isso. Por isso é que a gente tem que ensinar com o exemplo da gente, para que eles também façam. Só que o texto não termina aqui, o texto vai dizendo mais, ele vai dizendo assim, pais, quem é pai e mãe, levanta a mão, balança, nananana. Pais, não exaspereis os vossos filhos, para que eles não desanimem, mas educai-os na doutrina do Senhor. Qual é a diferença? Exasperar, traduzir para vocês, é paz, menos bronca. Menos bronca. Não, mas se eu não der bronca, eles não vão aprender. Se eu não falar isso, não vão fazer. Se eu não der não sei quantos mil castigos, não vão fazer. Veja, eu não estou entrando aqui na tua forma de educar. Se você usa a vara, se você usa o castigo, se você usa o chinelo, se você não usa nada, se você é permissivo demais, se você é permissivo de menos, cada um tem que procurar o discernimento da sua realidade e da genética dos seus filhos. Cada um. Esses dias, uma mulher veio falar comigo, mãe muito novinha no sentido de que tinha tido a primeira nenenzinha e ainda muito pequenininha, apavorada. E eu disse assim, puxa vida, o meu manual eu perdi. O meu manual de educar filho, de criar filho, eu perdi. Brinquei com ela. Não tem manual. Não tem manual. Não tem. Não tem manual e o que se aprendeu com um, às vezes não dá certo com o outro. Já dá mais segurança, né? Mãe que já não é mais de primeira viagem, tem mais segurança, criança tem menos cólica, porque já é mais seguro. Mas manual, você tinha um manual? Né? Por mais que você pegou livros e revistas achando que estava lá as decisões, não tinha. As soluções. E depois de um tempo dizem que aquilo que se aplicava estava errado. Gente, uma coisa eu sei, a Bíblia diz, cuidado para você não exagerar na dose e levar os jovens e as crianças ao desânimo. Não age porque você estourou, age porque você pensou. Você fala, eu pensei, eu preciso corrigir, vou tomar tal decisão, vou aplicar tal atitude, mas não porque você perdeu as estribeiras, porque na maioria das vezes que a gente perde as estribeiras, é por causa do momento que a gente está. E aí a criança fala, puxa vida, antes eu fiz isso, não ligou, agora eu fiz isso e a casa caiu. Ele fala, o que eu estou fazendo de errado? Na verdade a criança não fala nada disso, mas na cabeça a criança ou adolescente fica em conflito educacional. Então, educa na doutrina do Senhor. Como é que se educa? Educa vivendo. Vai para a igreja, mas nunca foi. Meu pai mandava eu ir para a igreja, mas não ia. Ia de vez em quando. Aí eu ia também, ficava na porta. Só para ver as moças que iam sair, para ver se encontrava alguém, algum conhecido, um amigo. Não é? Só para isso. Vai fazer primeira comunhão? Eu fui fazer. Jogava bola no campinho do lado, só ia lá no final. Então, não resolve isso. Se Jesus não tivesse depois me batizado no Espírito Santo, eu tinha aprendido tudo de futebol e nada da fé. É preciso aprender que a doutrina do Senhor é algo que a gente faz, um dia, 2 dias, 3 dias.
Não adianta você ser aquele que é o campeão da bronca. Porque a palavra de Deus diz: pais, não exaspereis os vossos filhos. Não exaspereis. Não percam a paciência. Pergunta para o irmão do lado: você perde a paciência assim e tal? Vai mais além? Conta aqui para mim. É engraçado porque a Bíblia diz assim: pais, não exaspereis os vossos filhos. Ao contrário, criai-os na educação e doutrina do Senhor. Significa que criar na doutrina do Senhor é o contrário de quando a gente só aperta. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho certeza absoluta que todos nós já erramos uma ou muitas vezes. Ou não? Você não? Ah, eu já. Um montão. Mais do que eu gostaria eu errei. Talvez menos do que muita gente. Mas já errei muito. E se eu errei, eu tenho que orar para corrigir. Porque aquilo que eu pus lá, e que tinha que ser diferente, eu não tenho mais como voltar lá atrás. O que eu já fiz, o que eu já vivi, o mau exemplo que eu dei, a correção inadequada, já foi. Não vou voltar lá atrás. Eu posso pedir desculpa, mas pedir desculpa não vai resolver aquilo que ficou para trás. Então como é que eu resolvo o que ficou para trás? Só com milagre. Quem faz milagre? Quem faz milagre? E é para que aconteça um milagre que a gente tem que rezar pelos filhos e filhas. Por causa exatamente da nossa imperfeição. E aí Deus pode transformar os nossos erros em acertos, porque Deus é poderoso para realizar milagres. Amém? Respira. Você pediu perdão, o Senhor te perdoou. E Ele então sabe que você está com o coração sincero. E você então fala comigo junto. Eu vou falar e você vai repetir. Jesus, Tu és o Filho do Deus vivo. Por isso, Jesus, eu te peço, pelos meus filhos, pelas minhas filhas, por todos aqueles que o Senhor me confiou, ajuda-me, faz um milagre, começa comigo, começa na minha casa e age na vida deles, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém.